mas o São Paulo produziu chances, poderia ter saído com 2-1, poderia ter saído com a vitória, teve esse gol anulado. 1-1, São Paulo e Mirassol e São Paulo. Foi bom ver o retorno, por exemplo, aí do Galopo, marcando o gol, tendo o outro anulado, mas ainda assim balançando as redes. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Qual a sua avaliação desse empate do São Paulo pelo segundo jogo do Campeonato Paulista? Bruno, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Foi, acho que, um resultado normal, um jogo em que o São Paulo teve até alguns bons momentos, mas nada absurdo empatar em Mirassol. Foram 3 mudanças em relação ao primeiro jogo. O Igor Vinícius, o Luciano e o Lucas ficaram fora. O Igor Vinícius e o Luciano entraram no jogo. O Lucas nem viajou. O início de temporada, além da entrada de novos jogadores, o Ferreirinha foi titular, o Nicão voltou de empréstimo. O Nicão até entrou bem no jogo no segundo tempo. Tem alguns que ficaram machucados muito tempo no ano passado e que estão voltando também. O próprio Igor Vinícius, o Galopo, o Ferrarese. Ferrarese não iniciava uma partida há um ano, quando se machucou num jogo contra o Palmeiras, logo no início do Paulista do ano passado. Então também tem essa questão física dos jogadores entrarem num ritmo, de alguns atletas que estão chegando, alguns atletas voltando depois de muito tempo. Então o São Paulo até acho que foi um pouco melhor que o Mirassol. Acho que o São Paulo esteve mais perto de vencer o jogo do que o seu adversário. Teve inclusive esse gol anulado, que é um lance bem difícil mesmo, O Vanderlei trouxe a explicação do Porcari, de que o Caleri pode ter atrapalhado na visão do goleiro Muralha. Aí tem várias interpretações. O Caleri, como até o Vanderlei falou, ele não estava exatamente na frente do Muralha na hora do gol, enfim, mas foi anulado e não acho absurda, Sempre é muito exagerada a reclamação para a arbitragem. Até na transmissão ontem eu falei que eu daria o gol, mas não acho um absurdo que ele tenha anulado. Deu para entender o porquê que ele anulou, então, sem nenhum grande exagero, sem nenhum grande drama, ainda mais na segunda rodada do Campeonato Paulista. Então, acho que foi um jogo dentro do normal no São Paulo. O jogo no Morumbi contra o Santo André foi um jogo muito mais fácil. O adversário de ontem era melhor. E o São Paulo, aí é uma questão para a temporada, essa questão do desempenho fora de casa. Não dá para dizer que foi um jogo péssimo do São Paulo fora, longe disso. Esse jogo de ontem. Mas o ano passado o time tinha essa diferença muito grande de desempenho no Morumbi e fora. Acho que esse é um desafio para o Carpini ao longo da temporada, fazer com que esse time consiga jogar melhor como visitante. O ano passado o São Paulo só venceu um jogo no Campeonato Brasileiro fora de casa, já no finalzinho contra o Bahia. Então é uma coisa para melhorar nessa temporada os jogos fora de casa. Os números do jogo: posse de bola 63% do São Paulo, 37% do Mirassol. Finalizações, 14 do São Paulo contra 3 do Mirassol. Finalizações certas, 2 do Mirassol, 7 do São Paulo. Dentro da área, 11 do São Paulo contra 3 do Mirassol. Escanteios, 10-3 para o São Paulo. Passes certos, 415 passes certos do São Paulo. Uma média aí de 85% de aproveitamento. No caso do Mirassol, 224 passes, 78% de aproveitamento. Os números desse jogo: Mirassol 1, São Paulo também 1. Mauro César, muito boa tarde para você. A sua avaliação aí desse jogo do São Paulo, que terminou empatado 1-1 fora de casa. Mauro. Acho que foi uma atuação bem aceitável do São Paulo. O gol realmente acontece numa falha grave. O São Paulo estava até melhor quando tomou o gol. O empate também é de uma falha grotesca do Muralha, O Muralha deixa a bola passar, o Muralha, hein? A bola passa por baixo dele, ele sai procurando, depois faz umas defesas boas, mas, peraí, não pode deixar a bola passar embaixo do corpo, O Muralha, em 2017, o Flamengo contratou o Everton Ribeiro, que já estava fazendo uns investimentos legais, E aí o diretor executivo da época bancou o Muralha como goleiro do Flamengo. Ele era o Rodrigo Caetano. E tá aí o Muralha, que é um personagem muito controverso. Então o São Paulo também teve a sua, digamos assim, o seu gol em função de uma falha muito mais grave do que qualquer erro defensivo que o São Paulo tenha cometido no gol do Mirassol, E achei que o gol foi bem anulado. O Caleri está na frente. Já outros gols assim foram anulados aqui na Europa, lá fora. Teve gol que não foi anulado, gerou polêmica quando na Supercopa do ano passado, também com a situação do jogador na frente do goleiro, E isso deu muita discussão. Então acho que é uma reclamação até desproporcional. Pelo tamanho do jogo, começo de campeonato, o adversário que é competitivo, ainda mais jogando em casa. E, de fato, o Caleri que foi, acho que, muito ingênuo ali, que ele foi desfilando na frente do goleiro. Ele poderia ter corrido para o lado errado, tipo, vou correr para lá. Estava muito impedido, dá para o cara perceber que ele está super impedido. Se ele, quando percebe que o companheiro vai chutar, ele corre para o lado contrário, ele vai
para longe do goleiro... Sai da cena, né? Ele sai da cena. Ele deveria ter feito isso. Porque, cara, estou impedido. Vou sair daqui. Corre para lá. Levanta o braço. Ó, não estou participando não, tá? Mas ele passa na frente do goleiro. Aí, claro que a interpretação do VAR, do árbitro, ela é aceitável. Alguém pode não concordar com a regra, mas é assim, cara. Aí os caras estão executando aquilo que eles têm que fazer, que é executar essa recomendação. E, de fato, acho que não dá para negar que confunde o goleiro. Você não sabe se esse jogador vai fazer um desvio da bola, você não sabe se ele... Enfim, ele pode tapar a visão do goleiro, naquela lance com velocidade. Eu acho que o gol foi bem anulado dentro do que hoje em dia se faz nos jogos aí, nas recomendações que os árbitros recebem, mas eu achei um jogo aceitável, bem satisfatório o jogo de São Paulo. A pergunta que fica é se o Muralha chegaria nessa bola, mesmo se o Caleri não. Ela tem um desvio, inclusive, né? Ela desvia no jogador do Mirassol. Eu acho que o Muralha não chegaria nessa bola, mesmo com o Caleri não ia chegar. Afastado dele, a gente conhecendo o Muralha, o seu repertório e tudo mais. Mas é aquilo, a regra... Tá aí, o nosso Rafael Porcari, como trouxe o Vanderlei Nogueira, especialista de arbitragem, disse que o gol foi bem anulado, porque mesmo sendo ali por fração de segundo e tudo mais, o Caleri teria atrapalhado o goleiro do Mirassol. No momento que o Galo prepara o chute, o Caleri está passando na frente do goleiro. Quando a bola sai, ele já passou, já não está mais. Mas na hora que ele vai chutar, né, que o Moreira está olhando para o Galo porque vai chutar, o Caleri está exatamente na frente dele. Também acho que, assim, quando a bola parte, ele não vai pegar. Até porque ela desvia, fica mais difícil ainda. Mas na hora do chute, o goleiro não tem a visão plena. Olha lá, ó, vai chutar. Tá exatamente na frente. Esse é o ponto. É o que o Porcari fala, exatamente isso. Esse é o momento chave, que o cara vai chutar, você pensa, o que ele vai fazer? Vai chutar, vai tocar para o lado, aí o cara chuta, você não está vendo direito porque tem um cara na frente. Eu acho que o cara do lado... Mais do que reclamar da arbitragem, vale uma discussão interna. Caleri, você é o centroavante, vira e mexe, você vai estar nessa situação. Você é o nosso homem mais avançado. E centroavante, tirando alguns gênios como o Romário, que raramente ficava impedido, o Romário ficava na última linha da defesa adversária, no limite do limite. E várias vezes o Romário não estava impedido, os caras davam impedimento. Se tivesse VAR na época do Romário, ia ser um festival de erros de bandeirinha corrigidos pelo VAR. Porque ele era muito veloz e muito atento a isso. E eu acho impressionante como o centroavante não presta, vários centroavantes importantes, não presta atenção na última linha de zagueiros. Ele estava ali super impedido. Então talvez valha até uma reflexão. Pô, nas situações que você percebe que pode estar impedido, cara, sai da frente do goleiro, cara. Corre para o outro lado, não fica ali. E vai atrapalhar. E foi o que aconteceu. Vamos ouvir o Carpini, técnico do São Paulo, a avaliação que ele fez desse jogo, o tricolor. São Paulo 1, Mirassol também 1. Carpini fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O jogo foi o que nós imaginávamos, né? Jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos também hoje não estaria jogando uma Série A. E essa continuidade, ela faz com que crie-se essa dificuldade, né, natural. O São Paulo, a gente vê no início de temporada, um período curto, muitos ajustes, muita rotatividade dentro do elenco, controlando todo o volume de carga, a gente procurando oportunizar todos para que todos estejam no mesmo nível de jogo. Então nós procuramos entender em todos os aspectos, físico, técnico, qual que era a melhor estratégia, a melhor equipe para a partida de hoje. Então isso é muito dentro do que veio sendo programado internamente dentro do São Paulo. Os números, eles foram bons, refletem muito o que foi a partida, né? Uma equipe bem ajustada na parte defensiva como a do Mirassol, sempre que saía num contra-ataque, numa transição, levava um certo perigo. Então nós imaginávamos que pudesse ser essa tônica da partida. Detalhes de início de temporada, né? Eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, né? É mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade. Você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada sempre pontuando é o melhor cenário, então é isso que a gente busca. E os detalhes de início de temporada, tivemos chances ali com finalizações no finalzinho do jogo, algumas bolas em profundidade que poderia ter sido um pouco mais assertivo, mas está tudo dentro de um processo de um início do ano, situações a serem melhoradas e ajustadas para transformar todo esse volume ofensivo, essa posse de bola, essas situações em gols e em vitória. Mas mais do que isso, mais uma vez eu ressalto a entrega, o comprometimento do meu grupo, como esses caras correram, né, e valorizar o que foi conquistado. Então tá aí, né, galera? Mauro César elogiando a atuação do São Paulo aí,
eu discordo um pouco dele. Eu acho que eu daria o gol, né? Não é porque eu sou São Paulo não, mas acho que eu daria o gol, né? Mas porque eu acho que o Muralha nem chegaria, cara. Ele fez só o pantinho porque sabia que não ia chegar na bola. Ele levantou a mão pra questionar a posição do Caleri. Mas eu acho que o São Paulo, diante disso tudo, cara, a atuação do São Paulo foi boa, né? Falhas defensivas tá repetindo, e isso é um problema pro jogo contra o Palmeiras. Mas eu acho que o São Paulo tá indo bem. E vai ser um bom jogo aí, sábado contra a Portuguesa, terça contra o Corinthians, e aí a gente enfrenta o Palmeiras na final. Gostei do São Paulo, e eu concordo aí com o Mauro aí sobre a atuação bem... Foi uma atuação ótima do São Paulo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui vocês aí, vocês concordam com o Mauro ou não. Todos escrevem aí pra Jovem Pan, link na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo!